vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à terceira edição do Diário de Escrita. Finalmente eu voltei com o Diário de Escrita, porque eu fiquei muito tempo sem postar Diário de Escrita. Se você tá caindo aqui de paraquedas, né? O primeiro e o segundo vídeo você pode assistir clicando aqui em cima. Aqui ou aqui, não sei, não lembro. E nesse vídeo eu vou refletir muito sobre uns assuntos e eu vou falar sobre eles pra vocês aqui hoje. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então, vamos lá. Esse diário de escrita, né, eu posso dizer que esses últimos tempos eu não progredi tanto com a história como eu gostaria. Pra você que não assistiu os outros vídeos, eu tô reescrevendo uma das minhas primeiras histórias, que é a vocalista da banda Meu Irmão, que eu quero transformar ela num livro. Eu empaquei no capítulo 36, porque é o capítulo crucial, onde as mudanças maiores estão acontecendo, né? E assim, tem sido muito difícil pra mim sair desse capítulo, porque é justamente onde que eu mais vou mudar, eu vou mais acrescentar coisas do que reescrever o que eu já tinha escrito. Então assim, da versão original, né? Então tem sido muito desafiador, porque eu tenho que pensar muito bem como escrever e não deixar os leitores confusos também, porque rola uma passagem de tempo, e nessa passagem de tempo a protagonista conta eventos que aconteceram durante esse tempo que passou, né? Então assim, tem aquela coisa do passado e do presente, volta pro passado e presente, então isso é muito difícil de fazer, porque eu quero deixar de uma forma que os leitores não fiquem confusos, então assim, é um desafio. Por isso que eu ainda não saí desse capítulo, né? Mas a questão que eu tenho refletido não é nem sobre isso, mas a questão central é que a maioria das escritoras, eu percebi há muito tempo já isso, né? Não foi de agora. A maioria das escritoras que eu sigo e que já publicaram ou querem publicar um livro e que escreviam histórias que se passavam em outros países, né? Estão adaptando as histórias para o Brasil. Eu reparei muito nisso, muito mesmo, só que eu assim, não ligava, falava, legal, né? Tá querendo adaptar pro Brasil, bacana, né? Aí depois eu fui questionar isso no Twitter, né? Poxa, por que as pessoas adaptam tanta história pro Brasil, não sei o quê? Aí uma colega minha veio falar que é porque as editoras, elas preferem histórias que se passam no Brasil. Aí eu falei, gente, não acredito. Porque, eu fiquei assim, eu até pesquisei saber um pouco mais sobre isso, mas eu não encontrei muitas informações. Então eu fiquei, gente, como assim? Como assim? Porque, assim, eu tive quase que uma síncope, porque a história tá praticamente na metade já. Tá? Praticamente não, já está na metade. E, assim, muita coisa da primeira versão, pra quem viu os outros vídeos sabe, a primeira versão da história, apesar dela se passar nos Estados Unidos, muitas coisas que eu escrevi, principalmente o ano letivo dos Estados Unidos, eu não escrevi como se fosse nos Estados Unidos, eu escrevi como se fosse no Brasil. Como se o ano letivo no Brasil e Estados Unidos fosse a mesma coisa. Pra mim era a mesma coisa, não mudava nada, só mudava o país, mudava os armários que tinha na escola, mudava. Mas depois que eu fui pesquisar a fundo, eu fui ver que não era bem assim, que o ano letivo lá é diferente, começa numa época diferente do que aqui no Brasil. E isso me deixou bugada por muito tempo. Quem viu os outros vídeos sabe como eu fiquei igual a Nazaré Tedesco. Realmente, igual aquele meme dela. Então assim, gente, foi muito tenso, porque eu falei, cara, depois de trabalho, que eu tive que quebrar a cabeça pra acertar a linha temporal da história, com os acontecimentos, com o ano letivo dos Estados Unidos, que ficou uma bagunça. Depois de eu conseguir finalmente acertar tudo, veio isso. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Eu fiquei pensando, adapta ou não a história pro Brasil? Porque assim, gente, eu não tenho preconceito com o Brasil. Eu penso em escrever histórias no Brasil, apesar da maioria das minhas histórias, na maioria não, todas que eu já postei, serem escritas e ambientadas em outro país, mais especificamente nos Estados Unidos. Eu não tenho preconceito, gente. Antigamente eu ficava achando estranho uma história se passar aqui, mas era uma coisa na minha cabeça, porque eu ficava, poxa, eu não ficava... É porque era tão perto da minha realidade por eu morar aqui que eu ficava, isso nunca aconteceria aqui, mas não é bem assim. A gente pode escrever histórias aqui, se passando aqui no Brasil. Então isso meio que foi desconstruindo da minha mente com o tempo. Então assim, mais o problema é que eu imagino mesmo a história nos Estados Unidos. Eu não imagino aqui, não é por preconceito por bobeira, eu imagino lá. Porque lá, especificamente em São Francisco, porque tem os bondes, tem aquela coisa toda, geladeiras. Então eu realmente imagino a história lá. Sabe? É porque ela realmente é ambientada lá, porque tem acontecimentos que ocorrem
em lugares turísticos de lá. Então assim, gente, eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer agora? Aí, enquanto eu pensava, eu tive meio que uma solução. A primeira coisa que eu ia fazer era ambientar pro Brasil. Eu ia ambientar pro Brasil, ia largar um pouquinho o capítulo 36, que está metade já escrito, para me focar em adaptar a história. E o que eu ia fazer? Eu ia inventar uma cidade fictícia, tudo fictício. Eu ia inventar uma cidade que se parecesse muito com São Francisco, para poder ambientar a história lá. Só que eu ia ter que trocar o sobrenome de alguns personagens, o nome de alguns personagens. Por exemplo, a protagonista ela tem um nome totalmente americanizado, né? Eu até pensei dela e da família serem americanas e terem vindo pro Brasil, sei lá, pensei nisso. Eu pensei porque eu não queria mudar o nome, porque eu amo o nome dos personagens, gente, amo muito. Então eu fiquei pensando, alguns eu teria que mudar o sobrenome, outros não. Porque tem alguns nomes comuns na história, assim, alguns personagens, principalmente dos amigos dela, da protagonista. Mas eu fiquei, gente, o que eu vou fazer agora na minha vida? Aí o que eu fiz? Eu inventei o nome de uma cidade, o nome de lugares, dos lugares turísticos que eu cito na história, eu coloquei também, eu inventei, né? Seria um plano, eu ia adaptar mesmo. Só que eu refleti muito nessa questão das editoras, de acessível. E eu fiquei pensando, gente, eu acho que agora que eu tive tanto trabalho, vou mudar tudo de novo agora. Assim, eu acho que não vale a pena. Eu acho que, primeiramente, eu tenho que escrever o que eu gosto, do jeito que eu me sinto bem, sabe? Eu até entendo que as editoras aceitem melhor histórias que se passam aqui no Brasil, porque a gente mora aqui e tal, tudo bem. Mas aí eu fiquei pensando, gente, eu imagino tanto a história em São Francisco, não é preconceito com o Brasil, é que eu imagino lá, é um lugar, é tudo, poxa, tudo que tem lá é como eu imagino a história. Então eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer na minha vida? E eu decidi que, primeiramente, eu não vou adaptar a história para o Brasil, pelo menos não agora. Eu tenho um plano B, eu já inventei o nome da cidade e tudo mais que eu vou fazer caso eu sinta a necessidade de adaptar para o Brasil. Mas, por hora, eu vou continuar escrevendo a história como ela está, vou deixar assim, continuar ambientada nos Estados Unidos, por mais que eu corra o risco de nunca conseguir uma editora com essa história, principalmente por conta disso. Mas é o que eu vou fazer, porque, assim, eu acho que eu tenho mais prioridades com a história, de alteração da história, do que isso. Então, é o que eu vou fazer. Eu mudei também a sinopse da história, porque ela estava muito, assim, Mudei a sinopse, mas acho que ainda não tá do jeito que eu quero. Provavelmente até o final eu ainda vou fazer algumas alterações nessa sinopse, mas por enquanto tá ok do jeito que tá. Mas assim, cara, eu realmente não vou adaptar a história pro Brasil, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu vou escrever do jeito que eu gosto, o que eu imagino primeiramente, e depois, se eu sentir a necessidade de adaptar a história pro Brasil, depois que eu tiver terminado a história, aí eu faço isso. Por enquanto, ela vai continuar se passando em São Francisco, porque é onde eu imagino, e porque também não é nem mais tanto por isso, é porque eu acho que ia me dar muito mais trabalho e eu tenho muito mais coisa para ajustar na história do que o lugar onde ela se passa. Então, assim, se eu tiver que ajustar e adaptar, eu vou adaptar no final, depois que eu tiver terminado, que aí vai ser muito mais fácil eu adaptar essas pequenas coisas. Não vai dar, eu acho que não vai me dar tanto trabalho assim, como eu imagino. Mas, por hora, eu acho melhor eu me focar no livro em si, porque eu preciso terminar logo e eu tenho pouco tempo para fazer as coisas. Eu tenho outras histórias para atualizar. Eu tenho tanta coisa, assim, eu trabalho agora, eu trabalho longe e eu chego tarde em casa. Às vezes eu chego tão cansada que eu não tenho tempo, às vezes eu tenho que resolver coisas. Então, eu não tenho tido muito tempo. Então, eu acho que eu vou usar o pouco tempo que eu tenho para me focar no processo criativo dos capítulos. E depois, aí sim, eu faço as alterações se eu achar necessário no lugar. Um amigo meu no Twitter, Luan, até falou pra mim que assim, que pra escrever o que eu gosto, pra eu escrever o que eu me senti bem de escrever.
E é o que eu me sinto bem escrevendo sobre um outro país nessa história. Eu me sinto bem porque é onde eu imagino, é onde eu sinto que a história se passa, sabe? E pra quem é leitor, acho que entende um pouco disso, de você imaginar e idealizar a história todinha na sua cabeça, principalmente o lugar onde ela se passa. Principalmente quando você quer colocar esse lugar na história de uma forma que as pessoas se sintam assim, caraca, como se sentissem em São Francisco também, né? Então eu acho que assim, por enquanto eu não vou adaptar a história, vai continuar assim. Mas se sentir a necessidade, eu já tenho um plano B, porque eu sou dessas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo que eu vou postar provavelmente vai ser a resenha com spoilers de Vampire Academy. Aê, finalmente! Então, como eu falei anteriormente, essa resenha vai ser dividida em partes, porque são muitos livros e eu quero falar aquela aprofundada na história como eu nunca dei nas minhas outras resenhas. Então, espero que vocês gostem, acompanhem. Deixa seu joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Eu sei que ficou muito longo, peço desculpas, né? Porque realmente precisava compartilhar isso com vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!